Algumas mulheres que sonham com a maternidade, mas não conseguem engravidar de maneira natural, recorrem à medicina. No De Bem com Você de hoje, nós vamos falar sobre vários métodos para ajudar na realização desse sonho, entre eles a fertilização in vitro. Conhecido também como FIV, as chances de engravidar por meio desse método é 50% maior, enquanto outros variam entre 15% a 20%. Com 33 anos, Edilaine decidiu junto com o esposo que era o momento certo para engravidar. Um ano após as tentativas naturais, sem causa aparente, ela encontrou dificuldades e a gravidez não aconteceu. Ela tentou outros meios até chegar à fertilização in vitro. A primeira tentativa não deu certo. Ao todo, foram 4 anos de tentativas até chegar nesse barrigão lindo. Durante esses 4 anos, você contou com o apoio da família? Como que foi? Quando a gente descobre que a gente não consegue engravidar, a gente fica meio que receosa, sabe? Eu não consigo engravidar, eu não consigo ter um filho, eu não consigo ser mãe. E a própria sociedade, ela meio que cobra muito da gente. Então, a gente ficou quietinho, nós dois, a gente não falava pra ninguém. E muitas pessoas não falam, né? Você, sei lá, deve conhecer alguém que depois que tem um filho, que você descobre que a pessoa já estava tentando há algum tempo. Exatamente. Então, no início, éramos só nós dois mesmo e a gente não falava pra ninguém, pra todos os processos que eu fiz, porque eu fiz 3 tipos de procedimentos, que foi o coito programado, inseminação artificial e fertilização in vitro. E todos eles a gente introduz muito hormônio, né? Para tudo a gente tem que estimular a ovulação, tudo. Então a gente fica assim uma bomba mesmo, a mulher vira uma bomba e o marido tem que segurar a barra, porque tem que ficar ali do ladinho. Tem. Então fica até a dica aí para os maridos, né, os casais que estão passando por esse processo, é importante conversar bastante, entender esse momento da mulher, né? E qual que você considera, Edilaine, que foi o momento mais difícil durante todo esse processo? Os momentos mais difíceis eram os negativos, né? Porque daí você faz, toda vez que você faz algum tipo de tratamento, você gera uma expectativa muito alta. Daí a gente fazia o tratamento e esperava, né, a data certa, fazia o teste, daí o teste vinha negativo. Esses eram os piores momentos. O Ismael, que participou de todo o processo junto com a Edilaine, contou pra gente como superou esses momentos. Nós homens, a gente não sabe exatamente o que a mulher passa, o que passa na cabeça, e às vezes a gente não é tão compreensivo, né? Eu sou um pouco racional e às vezes acabava sendo um pouco frio, e isso gerava alguns atritos entre a gente, né? Entre o casal. Mas felizmente a gente soube com muita maturidade contornar e aqui estamos, né? Graças a Deus. Com o Mael a caminho. Exatamente. Edilaine, a gente acabou de falar sobre os momentos tristes, né, durante todo esse tratamento. E qual foi o momento mais feliz? Com certeza, quando eu peguei o meu beta positivo. Nós fomos até o laboratório, nós fomos os primeiros a chegar no laboratório. O laboratório abria às 6 da manhã, nós chegamos 15 para 6, ficamos esperando abrir, fiz o exame, chegamos em casa, ficamos toda hora olhando para ver se saiu o resultado. E na hora que saiu o resultado, nós fizemos uma reunião pelo Zoom com a nossa família que mora longe. Daí nossos pais, nossos irmãos, estavam todo mundo lá na telinha. E meu marido abriu a tela já direto no exame com o resultado. Então todo mundo viu junto. Tá grávida. Tá grávida. Estamos grávidos! Uhul! Estamos grávidos! Nossa. Foi muito, muito emocionante mesmo. Foi aquele alívio, aquela emoção, grito de felicidade, né? Esse foi o ápice até o momento. O segundo momento mais feliz foi, na verdade, quando a gente descobriu o sexo. E com certeza o terceiro vai ser quando a gente estiver ele nos nossos braços. Né? Nós sabemos que existem famílias que também estão passando por esse processo, mulheres tentando engravidar, passando por esse processo do tratamento. No caso de vocês, foram 4 anos de tentativa. E qual o conselho que você deixa, principalmente aí falando desse lado masculino, né? O papel do pai, do homem nesse cenário todo? Então, a pergunta é bem oportuna, porque o homem, às vezes ele não consegue entender
a carga hormonal que a mulher carrega, né? E pra gente, às vezes, é muito mais prático, né? Ah, não deu certo, vamos para a próxima. Mas acho que é importante aquele momento do sofrimento, deixa passar, deixa sofrer, deixa chorar e depois a gente vai dando tempo. É melhor, assim, eu acredito que é importante para o homem entender o tempo da mulher, né? E se eu pudesse fazer alguma coisa diferente, talvez eu melhoraria nesse sentido. Não, eu acho que eu tirei uma nota 8, passei de ano, vai. Nossa, se for a nota 7. Eu acho que esse seria assim, o principal conselho que eu daria. E assim, também sempre acreditar que vai ser um processo diferente e que vai dar certo. O meu conselho é que, assim, não desistam do sonho de vocês. Se você tem uma vontade muito grande de ser pai, de ser mãe, lutem, porque tem muitas pessoas que não têm condições financeiras, porque o tratamento ele não é um tratamento barato, não tem condições psicológicas, porque é um processo muito difícil que a gente passa, mas assim, vá até o seu limite, busque ajuda de outros profissionais para poder ajudá-lo também, além do médico, como você falou, de psicólogo, essas coisas, para poder ajudar, mas assim, lutem mesmo, porque quando a gente alcança, a gente esquece tudo que passou, sabe? Tudo que a gente passou de ruim, a gente esquece quando tem um serzinho aqui dentro. E quando eu decidi abrir a minha história, foi não para ajudar somente as pessoas que passam por essa situação, como a própria sociedade, que não está preparada para isso, falam coisas inconvenientes, sabe? Então se expõem, falam para as pessoas, falam assim, olha, você falar dessa forma não é legal, você me machuca, porque as pessoas acabam nos machucando sem querer. Então expõem seu sentimento e busquem o sonho de vocês, que vale a pena. O resultado vem. Vem. Tá prova, né? Final feliz para o casal Edilaine e Ismael, que muito em breve vão segurar o pequeno Mael no colo. Vamos agora para os estúdios da TV Câmara pegar mais dicas com uma especialista em reprodução humana. Que bom que deu tudo certo na vida desse casal. A especialista do programa de hoje trabalha com reprodução humana há mais de 10 anos em São José dos Campos. Graduada pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, doutora Adriana Valério da Silva, muito obrigada, aceitou o nosso convite. Tudo bem com você? Tudo bem, eu que agradeço o convite, Gisele. Ótimo. Bom, agora nós vamos para um breve intervalo e na volta a gente conversa um pouquinho mais sobre reprodução humana. Não saia daí! Estamos de volta e a pauta do programa de hoje, reprodução humana. Para isso a gente conversa com a doutora Adriana Valério. Doutora Adriana, quais são os principais problemas que impedem uma gravidez de forma natural? Eu costumo, quando converso com os casais ou a paciente, eu costumo dividir em três bloquinhos, vamos dizer assim. Primeiro a gente pensa na mulher, né? O que impede a mulher de engravidar? Primeira coisa que a gente tem que pensar é algum problema de ovulação, aquela mulher que não ovula todo mês, que tem um ciclo mais alongado, um ciclo muito curto, que não está ovulando. A segunda coisa que a gente tem que pensar é se tem algum problema estrutural, né? Se ela tem alguma alteração na trompa que impeça a gravidez, ou uma trompa muito dilatada, ou às vezes uma trompa obstruída, né? A gente tem que pensar nisso. E a terceira coisa, se ela tem algum problema, outro problema estrutural no útero. Por exemplo, se ela tem um mioma muito grande que faz algum abaulamento, que a gente fala de cavidade uterina, que impede às vezes o neném de grudar, ou algum outro problema, pólipo endometrial, é um pouco controverso, mas ainda entra na infertilidade. E quando a gente pensa no homem, a gente tem que pensar se tem algum problema. Dois problemas que eu sempre falo no homem. Ou ele tem problema de produção de espermatozoide, ou eu brinco que tem um problema de escoamento. Porque às vezes ele tem produção, mas não tem escoamento, né? Como, por exemplo, homens que já fizeram vasectomia. E existe uma idade limite para começar um tratamento, de repente, de uma fertilização in vitro ou qualquer outro tipo de tratamento? O CFM, ele obriga a não, hoje em dia, né, o CFM, ele diz que ninguém pode começar o tratamento sem que o CFM dê autorização. Então, é 50 anos hoje em dia.
Então, a mulher pode começar o tratamento de infertilidade até os 50 anos. Depois dos 50 anos de idade, ela tem que ter autorização do cardiologista, do obstetra que vai acompanhar o parto e tem que pedir autorização para o CRM local e o CFM acaba dando essa autorização para ela. E de repente esse tipo de tratamento, né? Fertilização in vitro, que é o nosso assunto aqui. A mulher, no caso, né, tenta engravidar, quantos anos ela deve esperar? Eu estou tentando engravidar 1 ano de forma natural, não aconteceu. 2 anos, 3 anos, qual que é o prazo para ela acender o alerta ali? Peraí, tem alguma coisa de errado aqui, eu preciso procurar ajuda médica. Isso é super importante e eu sempre falo isso, falo nas redes sociais, falo em todos os lugares. Abaixo dos 35 anos, a mulher pode esperar 1 ano tentando engravidar. De forma natural. De forma natural, desde que ela tenha o que a gente chama de relações sexuais periódicas. O que a gente chama de periódica? Pelo menos 2 a 3 vezes por semana, não pode ser só no fim de semana, né? Acima dos 35 anos, é 6 meses. Se ela não engravidou em 6 meses, ela tem mais de 35 anos, ela tem que procurar o especialista. E passou dos 39, 40 anos, é 3 meses. Hoje em dia eu vejo muita mulher chegando no consultório com 42, 43 anos, mulheres lindíssimas, que alguém falou para ela, pode esperar 1 ano. Não pode. Acima dos 40 anos é 3 meses tentando. Não engravidou. Não engravidou. E o relógio biológico está correndo. Sim. Então chega um ponto que eu brinco, a gente consegue engravidar, mas às vezes não vai ser óvulo dela. Entendi. Né? Ela vai gestar, ela vai ser mãe, ela vai ser tudo. Mas às vezes precisa recorrer à ovo-doação. Entendi. Essas datas, né, esse período, ele serve tanto para a primeira gestação, quanto porque de repente a mulher já teve um filho ou segundo casamento, enfim, ou encontrou um outro companheiro, ou com o mesmo, eu quero ter mais um filho, tenho 3 e quero o 4º. No meu caso, eu só tenho uma e tá bom demais. Parei por aqui. Mas a mulher já tem um filho e ela quer tentar o 2º ou 3º, enfim. O prazo é o mesmo? O prazo 3 é o meses mesmo. Acima de 40 anos, 1 ano e por aí vai. Isso, o prazo Dependendo da não idade. muda, Não não muda. muda. Abaixo A dos regra não 35, 1 ano. Entre 35 e 40, 6 meses. E acima de 40, 3 meses. Então, deu 3 meses aí, não rolou, corre para o hospital, para a médica, né, na verdade, para uma consulta e faz o tratamento certinho. E agora, para a gente entender de uma maneira assim, por exemplo, eu sou leiga, eu não sei quais são os exames iniciais quando eu resolvo que eu quero uma fertilização in vitro. Qual que é o processo? Como que eu devo fazer? Na verdade, são exames simples, porque para a gente iniciar a FIV, pensando que a gente já tem diagnóstico, essa paciente, esse casal já decidiu, falou assim, o nosso caminho é a FIV, não tem para outro caminho. Então, os exames são simples, não são exames complicados. A gente precisa das sorologias, que são exigências da Anvisa, que são exames simples, que até a própria UBS faz para paciente, não tem estresse nenhum. E a mulher, muitas vezes, o que a gente faz antes de começar o tratamento? A gente pede uma avaliação de reserva ovariana, que pode ser feita de 2 formas. Ou através de um exame de sangue, que a gente faz a dosagem de antimileriano, ou através de um ultrassom. Mas esse ultrassom é importante ser feito, às vezes, pelo médico especialista, que a gente faz contagem de folículo antral. É só isso, mais nada que precisa. Lembrando que a paciente já tem que ter o diagnóstico anterior para a gente poder definir o que vai ser feito. Ótimo. Bom, fertilização in vitro, reprodução humana é o assunto do De Bem com Você de hoje. E aí, mamãe, tá pensando em ter mais um bebezinho ou o primeiro? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente conversa um pouquinho mais sobre esse assunto. A gente volta já, não saia daí. Estamos de volta. Algumas mulheres encontram dificuldade para engravidar de forma natural. E no programa de hoje nós estamos falando sobre métodos que podem ajudar na realização desse sonho. Entre eles, a fertilização in vitro. Doutora, quais são os caminhos ou qual que é o processo, desde o início, quando a mulher ou o casal, enfim, resolve uma gestação por meio desse tipo de tratamento? Na verdade, todo mundo acha que é uma coisa muito complicada, mas não Parece é. muito complexo. Mas não é. E todo mundo acha, às vezes a paciente chega no consultório e fala assim, doutora, mas quanto tempo leva às vezes? 3 meses? Eu falo, não, pelo amor de Deus, vai levar 14 dias, mais nada. 14 dias? 14 dias, 15, menos no de um máximo, mês? Muito menos de um mês. 2 semanas? 2 semanas. Qual que é a primeira coisa que a gente faz? Primeiro, definir a medicação que essa mulher vai usar.
né? Ela precisa de um incentivo, então o organismo precisa de um incentivo Isso, por meio da medicação. Isso, a gente usa hormônios, né, que são hormônios femininos, a gente usa muito o FSH recombinante, né, que é um hormônio que a gente tem. O que o FSH faz no corpo? Ele estimula a produção dos óvulos. Então eu brinco, às vezes quando a paciente chega, eu falo assim, ó, eu quero que você tenha uma superovulação esse mês. E é esse o nosso objetivo na reprodução, é fazer que ela tenha uma superovulação naquele mês. Então, eu quero que aquele ovário dela, os 2 ovários, produzam o máximo de ovinhos possíveis dentro daquele mês. Então, ela vai usar algumas medicações, algumas são orais e algumas são injetáveis. Só que esse processo leva 10 dias, 12 dias no máximo de medicação. Provoca algum efeito colateral? Provoca, Quais? né? Como a Edilane falou, é uma bomba de hormônio, é uma bomba de hormônio. Né? A paciente pode ter dor na mama, tem paciente que reclama de dor de cabeça e o que mais comum, e às vezes eu brinco, eu falo assim, é bom, mas eu sei que está te incomodando. Elas sentem muita dor no pé da barriga mesmo. Como se fosse uma cólica ali. Não é uma cólica, é uma sensação de pesado, porque o ovário vai crescendo. Fica pesado. Porque está produzindo um monte de ovinho de uma vez só. Entendi. Então ele fica pesadinho e ele fica desconfortável, né? Então ela sente uma dor embaixo do ventre, sente a barriga distendida, né? Tem paciente que tem até um pouco de náusea. Né? O corpo reage. Não tem como. Exato. Depois, a gente vai fazendo ultrassom seriado, que a gente fala pré-acompanhando o crescimento, né, dos ovinhos dentro do ovário. O ovinho chegou num determinado tamanho, que a gente fala que é entre 20 e 22 milímetros, ela vai tomar a última injeção. Essa injeção, eu sempre brinco, ela é com hora marcada, é seu encontro com hora marcada, porque ela tem que ser feita naquele horário, porque mais entre 34 e 36 horas depois dessa injeção, a gente vai fazer a captação desses ovinhos na clínica de reprodução. Né? Então ela vai dormir, ela não sente nada, não fiquem preocupadas, sim, eu já ia não perguntar agora, dói. toma anestesia ou precisa de anestesia? É uma sedação, é como se fosse uma endoscopia. A paciente não vai sentir, não sente nada. Porque quando a gente pensa assim, né, vai retirar os óvulos, dá até um arrepio, né? Ela deve doer. Que bom que é tranquilo, é um processo tranquilo. É tranquilo. E é feito com ultrassom via vaginal, né? A gente põe o transdutor do ultrassom vaginal, vai com uma agulha com ele e puxa todos aqueles ovinhos dentro do ovário da mulher. São minúsculos para passar são aquilo que a gente vê mesmo. Microscópicos, né? Você só consegue ver. Aquela imagem que a gente vê geralmente quando a gente pesquisa aí na internet, né? Uma espécie de uma agulha, né? E o óvulo passando ali. É muito, muito pequenininho, né? E depois disso, ela vai fazer todo esse processo na clínica, o embriologista vai juntar o óvulo com o espermatozoide e vai ocorrer a fertilização. Todos os óvulos vão fertilizar? Não. A gente brinca que em reprodução humana a gente tem o funil da reprodução. Às vezes você tem lá 10 óvulos, você vai ter uma perda de 30% a 40% na hora que você puxa. Então, às vezes você vai ter ali 7, 6 óvulos. E uma conta mais ou menos fácil que a gente faz é o seguinte, a cada 4 óvulos, você vai formar um embrião bom para transferir. Então, às vezes a paciente acha que ela vai ter um óvulo e vai ter um embrião. Não, gente, porque às vezes ele não divide. Ah, por que não dividiu? A gente ainda não sabe isso, a medicina não chegou nesse ponto de saber por que aquele óvulo que encontrou com o espermatozoide não formou um embrião. Isso a gente ainda não sabe. Depois disso, no 5º dia, tem 2 opções. Tem várias clínicas que hoje em dia, e é também desejo do casal, tudo isso tem que ser discutido antes de começar o tratamento. A gente pode fazer 2 coisas, ou faz a transferência a fresco, que a gente fala, né? Então você pegou, formou o embrião, no 5º dia, depois que ela fez a aspiração dos ovinhos, ela vai lá, a gente coloca o embrião formadinho dentro do útero. Para que aconteça essa transferência a fresco, a gente tem que ter 2 coisas. Tem que ter a casinha do útero, que eu falo, que é o endométrio, ela tem que estar bonita, né? Preparada, bonita, e muitas vezes os próprios hormônios que a gente usa durante o processo deixam essa casinha perfeita, tá? E ela não pode ter uma quantidade tão grande de ovinho, que às vezes a gente tem uma coisa que a gente chama de hiperestímulo ovariano. Se ela tem um risco de ter um hiperestímulo ovariano, a gente também não pode fazer transferência a fresco, né? Então, pode fazer isso, ou você pode pegar todos aqueles embriões formados no 5º dia e congelar,
Congela tudo, deixa aquele corpo descansar e na próxima menstruação ou no outro mês, depende muito de mulher para mulher. Eu, Adriana, como eu tenho 10 anos já mexendo com isso, eu já percebi que quando a gente faz no ciclo seguinte, às vezes o ovário ainda não está 100% bom, a paciente ainda está desconfortável, eu costumo esperar um mês. Vale a pena esperar um pouquinho. Até para a paciente se sentir melhor. Porque às vezes tá aquela dor no abdômen que ela tem, ela menstrua, melhora, mas às vezes ela precisa daquele ciclo, eu brinco, aquele ciclo de descanso para o corpo ficar bem para receber o embrião. Então, no outro ciclo, ela menstruou, geralmente a gente faz um processo que chama ciclo natural. A gente vai acompanhando com ultrassom, às vezes ela faz um testinho de ovulação desse de farmácia, ovulou, a gente entra com um pouco de progesterona, 5 dias depois transfere o embriãozinho. E aí dá tudo certo. Se Deus quiser. Ótimo. E além da fertilização in vitro, quais os outros métodos que a gente pode usar também para uma reprodução assistida? Quando a gente fala em reprodução assistida, a gente fala em baixa complexidade e alta complexidade. Quando a gente fala de FIV, a gente já está na alta complexidade, né? É que aí eu vou entrar um pouco no med case, mas a FIV é quando você coloca o óvulo, você põe ele, a gente brinca numa gota de espermatozoide e o processo meio que acontece natural ali na placa, né? Aí tem acima da FIV, vamos dizer assim, quando que a gente usa a ICSI, né? Que é a injeção intracitoplasmática do espermatozoide. O embriologista gruda o óvulo aqui e injeta o espermatozoide dentro do óvulo, né? Muitas vezes isso é feito se a gente tem uma contagem de espermatozoide muito baixa, mas também a alta complexidade, não muda muito o processo todo, só vai mudar dentro do laboratório. E aí quando a gente vai para baixa complexidade, a gente fala no que a Edilane fez, que ela fez coito programado e inseminação artificial. O que é a inseminação artificial que todo mundo confunde um pouco com a FIV? A inseminação artificial, eu brinco. Eu falo assim, ó, a gente tem que pensar nos espermatozoides como se eles fossem carrinhos. Aí eu falo assim, ó, eu vou pegar só as Ferraris, eu vou pegar só os espermatozoides bons e rápidos. São selecionados. São selecionados. Você faz uma prévia seleção e aí você vai com um catéter fininho e joga esse espermatozoide dentro do útero no período que essa mulher está ovulando, porque também não adianta fazer isso fora do período que ela está ovulando. E aí todo o processo é natural, porque o espermatozoide tem que achar a trompa, tem que achar o óvulo para fazer essa fertilização naturalmente. Ótimo. Bom, a gente tem assunto aí para pelo menos mais uns 3 programas, mas nós precisamos encerrar a entrevista. Doutora Adriana Valério, muito obrigada pela sua participação. O De Bem com Você de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Até mais!